Então, meu nome é Ezequiel, né? Esses 2 anos eu estou à frente da comunicação da Arquidiocese. Vamos ficar então um pouquinho de pé para dar uma descontraída. Comigo você dá um abraço, um pessoal do seu lado. Mas que bom que você veio, comunicador! Que bom que você está aqui. Posso deixar a próxima irmãozinho? Vamos cantar. Ó, tem que sair do teu lugar para completar o som aí, ó. Vai lá. Juntos louvando ao Senhor, soltar a
sobre você, se nós somos uma trindade, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo que está aqui, que esse é diferencial na tua vida. Nós vamos todos cantar. Em nome do Pai, você possa pedir essa presença do Espírito Santo sobre a vida dele, para que ele possa ministrar a informação de todo mundo, a sua autoridade, todo o poder que ele está aqui, Senhor, e derramando o seu Espírito Santo sobre a vida dele, e derramando o seu dom que possa ser necessário para estar servindo nesta manhã, para que ele possa ter a vida dos olhos dos trabalhadores da nossa diocese. Nós temos que dar nossa maneira de nós redobrados, Senhor, e derramando os dons que possam ser necessários para estar servindo nesta manhã. Senhor, Deus, pedir, vem Espírito Santo de Deus, vem fazer um grande Pentecostes na vida deles, tudo aquilo, Senhor, que possa trabalhar, não possa sair da terra. Nós queremos clamar, vem Espírito Santo de Deus. Nossa Senhora de Pentecoste. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos? Vamos nos sentando então. Continuando neste clima de oração, queria convidar você a baixar um pouco a sua cabeça, silenciar. Está um pouco calor, né? Eu aqui estou encharcado, mas que esse encharque seja também o Espírito Santo de Deus. Que você possa fechar um pouco os seus olhos. E nós queremos, nesta manhã, nos colocar na presença de Deus para tentar descobrir deste Deus o que Ele quer de nós, meu irmão. E por que Ele nos trouxe até esta sala neste dia. O que o Senhor espera de cada um de nós que estamos aqui hoje dizendo para Deus com o simples ato de se colocar neste lugar que nós queremos servi-lo, que nós queremos comunicá-lo. E eu te convido, meu irmão, a fazer esta pergunta para Deus: o que tu queres de mim, Senhor? O que tu queres, Senhor Jesus, da minha missão? O que tu queres da minha vida? Nesta manhã, Senhor, o que tu tens a falar, o que tu tens a me ensinar?
Sabe, meu irmão, Deus tem muitos planos. Deus tem muitas coisas a realizar na minha vida e na tua vida. E hoje Deus nos trouxe aqui porque de alguma maneira Ele quer nos orientar. Ele quer nos direcionar para fazer a vontade dEle, diante deste ministério que é tão rico para os nossos grupos de oração. Eu te convido, meu irmão, a você conversar com Deus e falar: aqui estou, Senhor. Aqui estou. Aqui está o meu coração, Senhor. Aqui está a minha vida. Aqui está o meu sim. Aqui está, Senhor, tudo que tenho, Senhor. Eu quero me dedicar a Ti. Que você possa nesta manhã, meu irmão, se colocar na presença de Deus, para entender qual é a vontade dEle, e para se dispor a se consumir por Deus, a se consumir, a dar o seu melhor, a dar a sua vida, por esta missão que hoje Deus te convida. Nós vamos cantar uma canção. Nessa canção nós queremos colocar o nosso coração em preparar toda a terra fértil que há em nós, para que nesse dia Deus fale conosco. Deus fale ao nosso coração, Deus fale através da formação, através da oração, através das partilhas, em tudo aquilo que nós podemos aplicar dentro do nosso culto de oração. Aqui nós estamos, Senhor. Fala conosco, Senhor. Prostrado a seus pés, para entregar-te toda a minha vida, o que tenho e sou. Coloque em tuas mãos, porque não há lugar melhor para mim. Aqui estamos, Senhor, outra vez prostrado aos teus pés. Aqui estão os comunicadores da Arquidiocese de Florianópolis, Senhor, para entregar a Ti, Senhor, a nossa vida. Coloque em tuas mãos, porque não há lugar melhor para mim. Coloca a mão em quem está do seu lado, irmão, sentado mesmo, e ore por ele brevemente. E peça que o Espírito Santo de Deus venha nos capacitar nesta manhã, neste dia, para ser inteiramente usados por este Espírito Santo. E clame, vem Espírito Santo sobre este meu irmão, preparar o seu coração, preparar a sua mente, para que aquilo que o Senhor tenha a nos falar, venha Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós nesta manhã, Espírito Santo de Deus. Vem falar ao nosso coração, Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos muito mais de Ti, Espírito Santo. Por isso vem em nosso auxílio. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Sem ti não somos nada, sem ti não somos nada, sem ti não somos nada, sem o teu amor, sem tua unção. Por
irmão, vem Espírito. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Olha para quem está do seu lado, pergunta para ele: você está preparado, meu irmão? Meu coração está preparado, irmão? Amém. Que alegria estar aqui, gente. Ver essa sala cheia. É uma vitória para o Ministério de Comunicação, né? Ver alguns irmãos de caminhada, tanto tempo, né? Felipe, Manu, outros aí, que a gente já se relaciona há tanto tempo. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui procurar formação. Gente, eu me chamo Darlan, tenho 22 anos, sou lá de Joinville. E durante os 3 últimos anos, basicamente, eu coordenei o Ministério de Comunicação aqui no estado. Estive junto com o Adriano nessa missão que era muito grande, de coordenar um ministério, de formar, de trabalhar aí nas dioceses. Neste tempo que foi maravilhoso para mim e para a minha vida. E agora, né, a Lu assumiu, a Fran assumiu o Ministério de Comunicação, não sei se todos conhecem. Ela infelizmente não pôde estar aqui hoje, pediu que eu estivesse aqui, partilhando um pouco com vocês, né, da experiência do Ministério, da formação introdutória do Ministério. A Fran, ela é da Diocese de Criciúma e ela tem feito um caminho vocacional dentro da comunidade Betânia. E lá em Betânia hoje está tendo um evento lá, né, e ela infelizmente teve que estar lá e por isso não pôde estar aqui hoje, né, mas com certeza vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Como eu falei, eu venho lá de Joinville, eu estou há um pouco mais de 10 anos dentro da renovação. Eu entrei bem jovenzinho, né, dentro do movimento, comecei a participar de grupo de oração jovem. E quanto mais eu participava daquele grupo de oração jovem, mais sede eu tinha de servir a Deus de alguma maneira, né? E essa sede crescia muito no meu coração e eu procurava algum lugar que eu me encontrasse dentro daquele grupo de oração, um ministério que eu me encontrasse. E eu tenho certeza que todos aqui têm também esta sede de servir a Deus e pede para o Senhor este discernimento, né, e aonde servir a Deus. E na comunicação eu me encontrei de verdade, né, com um trabalho que a gente começou a fazer no meu grupo de oração, e isso foi fundamental. Eu comecei a ver o quanto o Ministério de Comunicação ele pode ser eficaz na evangelização. Quanto através da comunicação as pessoas podem conhecer o nosso grupo de oração, se apaixonar, né, de alguma maneira ser impactadas por este anúncio, por este querigma que a comunicação é capaz de fazer. Então, através dessa minha experiência com o meu grupo de oração, com o Ministério de Comunicação Social, eu resolvi fazer uma faculdade na área de design, de programação visual. Estudei durante 3 anos e no 3º ano eu decidi sair da faculdade para vir abrir uma empresa, né? E essa empresa foi uma agência de comunicação católica, que é a Arcanjo. E graças a Deus, né, na época foi muito difícil, porque a gente sabe que o normal, né, é a gente concluir a faculdade, fazer curso de especializações, enfim, para, sei lá, talvez abrir uma empresa. E esse sonho, esse desejo, né, para nós, assim, é uma missão de Deus mesmo, veio um pouco antes. E eu nem consegui terminar a faculdade por conta disso. Espero talvez um dia terminar, mas hoje não preciso, porque não atuo muito nessa área. E a Arcanjo deu certo, graças a Deus. Hoje a gente tem uma equipe de 14 pessoas, né? Amanhã começa mais alguns profissionais, vai para 14 pessoas que trabalham para a igreja, né? Trabalham pela evangelização, a gente atende paróquias, dioceses, movimentos no Brasil inteiro. E isso tudo nasceu através dessa experiência com o Ministério de Comunicação Social, né? Com a minha sede, a minha vontade de servir a Deus, com a minha sede de me consumir de alguma maneira pela evangelização, e o negócio, né, foi fluindo, graças a Deus. Hoje também eu vivo da comunicação, né? Sou casado, a Bruna também é da área, né? Ela sempre atuou no ministério, e dentro do ministério ela descobriu a sua vocação profissional também, estudou publicidade e propaganda. A gente é casado, temos 2 filhos, a Clarinha de 1 ano e 5 meses
e o Francisco de 4 meses, mas não nasceu ainda, está na barriga dela. Então a gente está muito feliz com isso também. E logo o Francisco vai vir para alegrar ainda mais a nossa vida. O meu nasce daqui 30 dias é Francisco também. É Francisco? Ó, que benção. Que legal. Então, gente, participo de 2 grupos de oração. Né? O meu grupo de oração mesmo, eu coordeno este grupo de oração, os 2 eu coordeno, né? Mas o primeiro é o Cenáculo, que é o meu grupo de oração paroquial lá na minha paróquia, né? Que acontece nos domingos à noite. E o segundo grupo de oração é o São Gabriel Arcanjo, que acontece toda segunda-feira lá na empresa, às 13 horas. Então a gente para a empresa e faz um grupo de oração dentro da empresa, canta e reza, e o negócio vem de Deus e muita coisa acontece naquele lugar. Então esses são os meus 2 grupos de oração. Irmãos, eu queria convidar vocês a pegar a palavra de vocês lá em Jeremias. Quem aqui já estava na formação há 2 anos atrás, quando eu estive aqui? Beleza, 3 pessoas só, nossa, muita gente não. Alguém aqui participou de alguma formação nos últimos tempos? Esteve no ENF? Legal, bastante gente também. Amém. Então, para aqueles que talvez já participaram, a ideia dessa formação de hoje é uma formação bem introdutória. Então, tem muitas coisas que talvez você já vai saber, já vai ter conhecimento, mas eu acho que todos aqui também podem enriquecer, compartilhar sobre as suas experiências. Eu acho que vai ser muito legal. Então, a palavra está em Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Irmãos, essa palavra é uma palavra que tem direcionado o Ministério de Comunicação há muito tempo, né? Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Quando eu entrei no ministério, teve uma primeira reunião do Ministério de Comunicação do Brasil, e lá foi dado como moção essa palavra, né, de Jeremias. Olá, tudo bem? Porque por muito tempo... Deixa eu tirar minha bolsa. Por muito tempo o Ministério de Comunicação, irmãos, ele foi tido como fazedor de coisas. Isso a gente sempre fala e de fato a gente tem lutado, né, com toda a nossa força e com a força do Espírito Santo para mudar essa realidade. Porque o Ministério de Comunicação é aquele ministério tido como o carinha que bate a foto, o carinha que faz a arte, a menina que faz o texto e o carinha que filma. E de fato não é isso, né? Nós estamos hoje aqui convictos de que estamos aqui porque temos uma missão. E essa missão ela é eficaz dentro do nosso grupo de oração. E essa missão ela produz frutos dentro do nosso grupo de oração. E essa missão é um verdadeiro ministério que eu e que você temos que assumir com toda a força, com toda a proporção, para que isso de fato gere frutos. Para que essa semente, ao ser germinada lá no nosso grupo de oração, lá na terra do nosso grupo de oração, isso produza frutos. Meu irmão, eu e você um dia chegamos num grupo de oração, né? Chegamos meio assim, tal, meio escondidos. O que é isso? Nunca estive nesse lugar. Não sei o que está acontecendo. Esse pessoal orando de jeito estranho, esse pessoal muito alegre cantando, né? Tem gente que às vezes é meio amargurado, né? Meio que raiva dessas pessoas alegres, né? Até a alegria às vezes nos irrita. O que é isso? O que está acontecendo? Mas algo lá nesse grupo de oração nos alcançou e nós tivemos uma experiência com o Espírito Santo. Quem teve uma experiência com o Espírito Santo? Levanta a mão. Todos nós tivemos uma experiência com o Espírito Santo. E quando nós tivemos essa experiência com o Espírito Santo, tudo mudou na nossa vida. Não é verdade? A nossa sede, a nossa vontade, nós contávamos os dias para voltar de novo o dia do nosso grupo de oração, né? Eu me lembro que quando eu entrei na caminhada, eu ficava fuçando na internet os sites, né, da RCC Joinville, da RCC Santa Catarina, para ver onde tinha retiro, onde tinha encontro, porque eu queria estar neste retiro, eu queria estar neste evento. E aquilo foi consumindo o meu coração. E meus irmãos, qual que é a missão hoje minha e de você, que experimentamos o Espírito Santo, que fomos impactados por este amor de Deus, e agora nós estamos aqui recebendo uma formação do Ministério de Comunicação para anunciar. Essa é a nossa primeira missão, meu irmão, anunciar, estar preparado para contar para o mundo ouvir, através dos meios digitais, através da nossa comunicação oral, através da foto, através de qualquer ferramenta que seja, anunciar que há um Espírito Santo, que Ele pode tocar o nosso coração, que Ele pode transformar a nossa vida. Amém? Amém? É isso que precisamos consumir, meu irmão. É este desejo, é esta vontade. Nós precisamos fazer com que a renovação carismática católica seja conhecida.
Nós precisamos fazer com que lá no nosso bairro, no nosso grupo de oração, as pessoas saibam que há um grupo de oração lá que pode transformar a vida das pessoas, que as pessoas podem entrar naquele lugar e ter uma experiência de verdade com alguém que pode de verdade mudar a vida dela. E aí vem de encontro a esta passagem, porque aí nós entendemos que a nossa missão não é só fazer coisas, a nossa missão não é somente tirar uma foto, a nossa missão não é nada disso. E nós somos verdadeiramente chamados por Deus para algo, para um chamado. Nós temos um chamado. E essa palavra vem de encontro a isso, e é a noção que tem direcionado o nosso ministério durante os 5 últimos anos. Eu sempre tenho pregado esta palavra, né, e temos insistido nessa palavra, porque de verdade o nosso ministério ainda não tomou posse de que somos de fato chamados, ministeriados, que aqui nós não estamos num estágio dentro da renovação, né? Quando tu entra numa empresa, tu faz estágio, né? Começa do baixo, vai. Tem gente que vem para o Ministério de Comunicação porque ainda não está preparado para pregar, porque ainda não sabe tocar alguma coisa. E não, meu irmão. Eu entrei no Ministério de Comunicação, sou muito feliz aqui dentro, até de vez em quando atuo em outros ministérios. Ano passado atuei muito no Ministério de Pregação, mas não, este daqui é um ministério que precisa de mim e de você. A renovação carismática católica, em especial neste tempo em que nós vivemos, que é a era digital, é a era da comunicação, ela precisa de mim e de você para que a missão da renovação não pare de crescer. Sabe, meu irmão, durante 50 anos que a renovação está quase fazendo, né? Pensa quanta transformação foi acontecendo neste tempo. E eu tenho certeza que agora chegou o tempo em que a renovação precisa, muito mais do que nunca, usar a comunicação a favor da evangelização e do anúncio. Então a palavra diz assim: eis que diz o Senhor. Não, desculpa, gente. Volta, Jeremias. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: ah, Senhor, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar. E a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarei contigo para livrar-te. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca e assim me falou: eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Dou-te hoje o poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruires, para edificares e plantares. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, essa palavra ela é muito rica, né? Porque Jeremias, ele era um pobre coitado, como eu, como você, né? Alguém que entra nos caminhos de Deus e não sabe o que fazer, né? E estava lá Jeremias na sua pequenez, e de repente vem o Senhor com o seu chamado. E aí Jeremias, como nós, né? Pequenos que somos, olhamos para o Senhor e falamos: Senhor, como que tu quer que eu seja um profeta? Como tu quer que eu seja um comunicador? Como que tu quer que eu seja um servo? Se eu não sei nem falar, Senhor, que é o princípio de tudo. Se eu não sei nem pegar numa câmera, se eu nunca escrevi, se eu nunca fiz um site, se eu nunca fiz uma arte, se eu nunca estive lá no microfone anunciando de alguma maneira, como, meu Deus, eu vou exercer este ministério? Estava eu lá bem de boa, né? E o meu coordenador me convidou lá para assumir a comunicação do meu grupo de oração, para assumir a comunicação da minha diocese. Meu Deus, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança. E aí nessa palavra, Deus, ele é muito direto, quando ele diz: não diga, sou apenas uma criança. Vá, né? Aonde eu mandar irás. Deus nos escolheu. A palavra diz que antes que fostes formados no seio da tua mãe, Deus já te conhecia, Deus já te havia designado. E hoje nós estamos aqui para selar esta promessa, esta vontade, este sonho de Deus. Deus te quer aqui, meu irmão, porque de verdade a renovação carismática católica precisa de você. O teu grupo de oração precisa de você. Por mais que você seja pequeno, por mais que você não saiba fazer as coisas, você está aqui hoje para se dedicar. Eu sempre aprendi, meu irmão, como eu falei um pouco da minha história, eu entrei no meu grupo de oração com 13 anos, né? Com 15 anos eu coordenava o meu grupo de oração jovem. E eu nunca
soube de nada, né? Eu lembro que eu não sabia nem o que era renovação carismática católica. E aos poucos eu fui conhecendo e fui procurando. E eu não sabia o que eu queria para a minha vida e eu me culpava muito por isso, né? Meu Deus, todo jovem sabe o que quer ser da vida, né? Médico, advogado, sei lá, essas coisas assim, né? E eu não sabia o que eu queria da minha vida. E eu sempre ia perguntando para Deus, Deus, o que tu queres de mim na minha missão? O que tu queres de mim na minha vida profissional? Né? Eu lembro que muito cedo eu comecei a namorar com a Bruna. A gente namorou durante quase 7 anos antes de casar. E a gente começou a namorar nessa época, com 15 anos. Ela foi a minha primeira namorada e virou a minha esposa e tal. E eu lembro que quando a gente começou a namorar, a gente já começava a pensar, né? Meu Deus, daqui a 4, 5, 6 anos, quando a gente casar, como que vai ser, o que que a gente vai ter? E de verdade, meu irmão, por vezes a gente não sabe fazer as coisas. E a gente é movido a desafios. Talvez você esteja aqui hoje inteiramente sendo desafiado pelo seu coordenador, por alguém que te convidou a estar aqui, sendo desafiado principalmente por Deus para dar o seu melhor, para se esforçar, para criar, para ser criativo, para mudar a realidade do seu grupo de oração, meu irmão. Por vezes os nossos grupos de oração estão morrendo, estão caindo, as pessoas estão saindo dele, as pessoas, sabe, não estão mais se encantando com aquilo e de alguma maneira Deus quer me usar e quer te usar para fazer a diferença lá dentro, para através do ministério de comunicação encontrar uma forma diferente de comunicar, de anunciar, de fazer algo diferente no seu grupo de oração. O comunicador precisa ser aquela pessoa lá dentro do nosso grupo de oração com um olhar estratégico, com um olhar diferenciado, identificando o que precisa ser mudado. Porque a gente vai ver aqui na nossa formação que tudo é comunicação. Tudo comunica, meu irmão. O jeito que eu me visto, o jeito que eu falo, o jeito que eu me expresso, tudo, as minhas redes sociais. Quando você olha para mim, de alguma maneira, essa primeira impressão, né? Ela já é uma comunicação de nós, e o nosso grupo de oração também tem essa comunicação. As pessoas, elas escutam falar coisas do nosso grupo de oração, elas escutam falar que lá é um lugar de louco, que lá o pessoal reza tudo errado, que lá o pessoal é sem discernimento, sabe? Eu sei que na realidade da paróquia, às vezes a renovação carismática católica é o movimento que é mais atingido. Eu estou falando alguma mentira? Não, é verdade. E como que nós, enquanto comunicadores, vamos encontrar um jeito de verdade, mostrar que se somos loucos, é porque nós fomos impactados pela ação do Espírito Santo de Deus. Se somos diferentes, se temos um grupo de oração que enche, e as pessoas não entendem por que enche, é porque lá há a ação do Espírito Santo de Deus. E se ainda não temos, meu irmão, nós como Ministério de Comunicação Social, precisamos estar lá dentro do núcleo de oração, do nosso grupo de oração, semeando desafios, semeando coisas que façam de fato o nosso grupo de oração crescer. Crescer em graça, crescer em abundância, crescer em comunicação. E isso faz toda a diferença, meu irmão. Isso faz toda a diferença. Por isso, você que está aqui hoje, toma posse disso, que Deus te chamou. Você não está aqui por acaso, meu irmão. Deus te escolheu. Deus selecionou um dedo lá no meio de 50, 100, 200, 300 pessoas que existem no seu grupo de oração. Deus pegou você, tirou de lá e colocou nessa sala, porque hoje Ele quer te mostrar que há coisas a serem feitas no seu grupo de oração e que isso só depende de você. Amém? Amém. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, depende de você a mudança no seu grupo de oração. Irmãos, então agora a gente vai entrar numa formação, como eu falei, bem introdutória. Já são 11h30, nós temos 1 hora para trabalhar essa formação. À tarde eu não vou poder estar aqui, né? Tá uma correria, eu preciso ficar com a minha família. Estou desde quinta-feira fora de casa, viajando e trabalhando. Então, infelizmente não vou poder estar aqui à tarde. À tarde Ezequiel vai dar continuidade à formação. Então, a missão deste momento é falar sobre o Ministério de Comunicação. Que você saia daqui para almoçar conhecendo o que é o Ministério de Comunicação e como ele pode ajudar o seu grupo de oração. Então, por favor, irmãos, que este momento seja um momento de partilha. Você pode erguer sua mão, pode falar como é feito lá no seu grupo de oração, enfim.
Nós temos um tempo legal para trabalhar isso, tá? Pega o seu caderninho que você trouxe, anote as ideias, tá? Vai ter um momento ali que vai falar de ações práticas, onde a gente vai direcionar bem certinho. Você vai lá no seu grupo de oração para fazer isso, você pode fazer isso. Então você pode anotar, levar lá para o seu grupo de oração, estudar, sabe? Abra a sua mente para aquilo que... É uma formação muito simples, talvez, sabe? Você até já tenha acesso a todo esse tipo de informação, mas a ideia aqui é justamente gerar essas ideias, esses insights que a gente chama, para que você possa aplicar lá dentro do seu grupo de oração. Amém? Então, para a gente começar a nossa formação, a gente precisa dizer um pouco do que nós somos, né? E nós fazemos parte de um movimento, que é a Renovação Carismática Católica. Tenho certeza que você já conhece um pouco, né, da história da renovação, mas a gente não pode partir de nenhum princípio que não for de verdade a nossa essência. E nós somos Renovação Carismática Católica. E há 2 anos atrás, a Renovação Carismática Católica lançou um planejamento de comunicação estratégica rumo ao Jubileu de Ouro, que é ano que vem, né? Então, nesse planejamento havia ações a serem concretizadas para o crescimento do nosso movimento em todo o Brasil. E lá existiam 7 pilares, e um desses pilares era a comunicação. Então a gente precisa entender o quanto a comunicação ela está ligada ao crescimento do nosso movimento, o quanto as ações de comunicação estão ligadas à essência, aquilo que hoje está na base do pilar do planejamento estratégico do nosso movimento. E esse planejamento trazia um objetivo, e irmãos, vejam bem, né, o objetivo da Renovação Carismática Católica, este objetivo em específico, ele foi criado há 2, 3 anos atrás. E o nosso ministério, há 10 anos atrás, não, estou meio perdido, né? A gente já está em 2016, há 16 anos atrás, né? Fazem 16 anos que o ministério de verdade existe, também foi criado um planejamento e foi feito um objetivo. E vocês vão notar que o objetivo do ministério ele é muito semelhante ao objetivo da renovação. E isso não é só uma mera coincidência ou providência, como a gente diz, mas de verdade, isso impacta muito naquilo que é a nossa missão, né? E a gente vai entender um pouco sobre isso. Então a renovação tem como missão fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, evangelizando o povo de Deus a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Então essa é a missão do nosso movimento. Nós queremos que mais pessoas conheçam, né, sejam discípulos de Jesus através da experiência do batismo no Espírito Santo. Então esta missão ela está concretizada e a gente sempre diz, meu irmão, isso em toda a sala que você passar aqui, né, durante este dia, você vai ouvir muito forte isto, que todo movimento, que todo serviço, que todo trabalho, que tudo que é feito dentro da Renovação Carismática Católica, ela tem como missão, ela finda nisso, o batismo no Espírito Santo. Meu irmão, uma missão, ela é de verdade uma missão, né? Vamos pensar lá na NASA. A NASA tem como uma missão chegar na Lua. O que ela tem como missão? Chegar na Lua. Nós temos como missão fazer com que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. Qual é a nossa missão? Fazer com que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. Então, se nós somos Renovação Carismática Católica, tudo o que nós fazemos, exatamente tudo, se nós estamos lá na nossa igreja varrendo o chão para o nosso grupo de oração, esse ato de varrer o chão precisa ser feito com o objetivo de fazer com que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. Então, meu irmão, se você vai fazer uma postagem no Facebook do seu grupo de oração, se você vai fazer uma arte, se você vai fazer uma foto, se você vai fazer um texto, tudo que você faz dentro da Renovação Carismática Católica precisa findar nesta missão, que é a nossa missão: batizar as pessoas no Espírito Santo. Nós queremos que as pessoas sejam discípulos de Jesus, evangelizando o povo de Deus a partir da experiência do Espírito Santo. Sabe, meu irmão, às vezes as nossas ações acabam não dando certo porque nós não temos um foco, uma missão. Às vezes a nossa missão, ela é fazer com que o nosso grupo de oração seja bonito, fazer com que o nosso grupo de oração seja o maior da cidade, fazer com que o nosso grupo de oração tenha a melhor identidade visual, fazer com que o grupo de oração tenha o melhor site, fazer com que o nosso grupo de oração passe a melhor imagem. Não, meu irmão, o nosso objetivo é fazer com que pessoas se encontrem dentro do grupo de oração, e nem somente dentro do grupo de oração. Eu tenho visto que a Renovação Carismática Católica, ela tem esse objetivo porque às vezes as pessoas vêm,
bebem da graça, conhecem em Jesus ali dentro, são batizados no Espírito Santo e nem sempre elas continuam dentro da renovação carismática católica. Isso não é errado, meu irmão. Elas vão para novas comunidades, né? As novas comunidades hoje, Shalom, Canção Nova, Comunidade Betânia, Obra de Maria, todas as novas comunidades. Tem alguém de nova comunidade aqui? Não? Todas as novas comunidades, elas são expressão e saíram de dentro de uma experiência das pessoas através da renovação carismática católica e outras pastorais. Então, nós estamos aqui, meu irmão, não é para vangloriar o nosso movimento, ou vangloriar o nosso grupo de oração, ou ser o melhor nisso tudo. É simplesmente fazer com que as pessoas entrem no nosso grupo de oração e tenham o batismo no Espírito Santo. Aqui tem uma estrutura bem básica, né, de o que é o nosso grupo de oração. Nós temos dentro da renovação carismática católica como base o grupo de oração. E quem estava na formação ali embaixo com o Adriano, ele frisou muito isso, né? Que os pregadores saiam dos palcos, dos congressos e preguem nos grupos de oração, que os ministérios de música e tal. E, gente, o ministério, eu estava rezando, né? A gente é meio... Mas eu estava rezando que o Adriano falasse lá. E o Ministério de Comunicação, né? Pare de pegar as câmeras só nos grandes eventos e tal, sabe? Até porque ele é muito próximo do Ministério de Comunicação, mas, enfim, né? Paciência. Gente, mas é muito isso, sabe? Quando eu entrei no Ministério de Comunicação, lá na minha diocese, eu posso falar, né? Com propriedade, lá o Ministério de Comunicação se resumia em tirar fotos e fazer cobertura dos grandes eventos. Dos eventos diocesanos, do Congresso Diocesano, do Dia de Pentecostes, do Congresso com Maria, do evento jovem que tem lá, o Osana Jovem. Isso era o Ministério de Comunicação. E não é esta, meu irmão, a missão do Ministério de Comunicação, porque nós temos um grupo de oração. E nós precisamos tomar posse que é no grupo de oração que o Ministério de Comunicação precisa funcionar. Então nós estamos introduzidos nessa base da renovação que é o grupo de oração. Por isso eu, você, todos nós precisamos ter um grupo de oração, servir neste grupo de oração e fazer com que o Ministério de Comunicação de fato faça efeito dentro do nosso grupo de oração. Então lá nós estamos introduzidos na base do nosso movimento, que é o grupo de oração. E dentro do grupo de oração existem vários ministérios, né? Os ministérios de vida, os ministérios de serviço, e nós somos convidados a ser um ministério de serviço para fazer um serviço em favor do nosso grupo de oração. Amém. Então nós somos um ministério a serviço do grupo de oração. Não esqueçam isso, gente. Sério, de verdade, muito tempo o nosso ministério, né, ele estava pautado nos eventos. Talvez até mesmo dentro do grupo de oração a gente só servia quando se tinha lá o nosso seminário de vida, o nosso retiro de experiência, o nosso aprofundamento de dons. E não é isso. Nós precisamos estar efetivamente trabalhando todo dia. Não é nem somente no dia da reunião de oração, lá na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Não. O Ministério de Comunicação precisa estar trabalhando todo dia em favor do grupo de oração. Pensando, postando, articulando, fazendo a coisa funcionar dentro do nosso grupo de oração. Só para me entender, quem aqui é coordenador do Ministério de Comunicação no grupo? Levanta a mão. Legal. Amém. Vamos seguindo. Então vamos falar um pouco do Ministério de Comunicação agora, né? Já introduzimos que nós fazemos parte da Renovação Carismática Católica e vocês lembram da missão da renovação, né? Não lembro as palavras certinhas, mas era fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Então vamos ver qual é a missão do Ministério. Pensar, articular e promover a comunicação, estabelecendo relações e construindo comunhão no seio do movimento e fora dele, para fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Falei que era parecido, né? É muito parecido. A missão da renovação ela está totalmente unida com aquilo que é missão e aquilo que é foco e aquilo que é objetivo do nosso ministério. Então, quando nós falamos em Ministério de Comunicação Social, nós estamos falando que nós precisamos pensar, articular e promover a comunicação para construir comunhão no seio do movimento e fora dele, para fazer com que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo de Deus. Isso é muito interessante, meu irmão, porque de vez em quando nós pensamos que nós precisamos ser aquele fazedor de coisas, né? Nós precisamos fazer, tirar foto, fazer texto e publicar nas redes sociais. E não é só isso, meu irmão, né? A nossa missão está aqui, ó,
pensar, articular e promover. Ali não diz nem realizar, né? Diz o promover, mas esse promover não precisa ser você que vai fazer. Você tem que fazer a coisa funcionar, sabe? Você tem que olhar para o problema que há no seu grupo de oração e precisa encontrar uma solução para esse problema, né? Nós precisamos ser este tipo de pessoas, né? De protagonistas lá dentro do nosso grupo de oração, que nós enxergamos os problemas e damos soluções para esses problemas, né? Então você tem que chegar no seu grupo de oração essa semana com um olhar bem crítico, né? Chegar lá assim, tipo um detetive, né? O que tem de errado neste lugar que eu posso melhorar? Né? Na acolhida, o que nessa acolhida não está legal? Né? O que talvez o coordenador está falando lá na frente que está meio, né, enrolado? Ele não se prepara. Quando ele vai dar aviso, ele nem sabe o aviso que ele vai dar. Como que o Ministério de Música tem acolhido as pessoas? Né? Como que o pregador tem pregado e comunicado, né, o grupo de oração? Como que os servos estão? Os servos estão, né, servindo de verdade ou estão lá cochichando, falando mal das pessoas? Como que está o nosso grupo de oração, meu irmão? Nós precisamos ser esta pessoa lá dentro. E aí a gente enxerga que a nossa missão, ela vai além das ferramentas de comunicação, vai muito além, meu irmão. Ela está, de fato, em tudo isso que é estrutura do nosso grupo de oração. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala: não dorme. Não dorme. Se esforça. Vamos lá. Este conceito é bem legal, ó. Dizer eu sou comunicação é tomar consciência de que nos comunicamos de todo jeito. Com o olhar, o tato, a fala, os gestos, os sentimentos, o modo de andar, de vestir. A gente fala o tempo todo. O nosso ser fala, ainda que não diga a palavra muita. Gente, quando eu li isso daqui, mudou a minha vida, né? Porque eu enxerguei que de verdade a comunicação não está só na foto, não está só no site que eu tanto sonhava. Todas as vezes que eu assumi, né? Não sei se é porque eu trabalho com isso, mas eu lembro que em todos os grupos de oração que eu já passei, né? Porque antes de eu casar, eu morava com os meus pais, então eu estava num bairro, depois quando eu casei eu fui morar em outro bairro, e agora a gente se mudou de novo e está em outro bairro. Então eu participei no estudo de 3 grupos de oração. E nesses 3 grupos de oração, eu estive no Ministério de Comunicação. E eu chegava no Ministério de Comunicação na primeira reunião: vamos fazer um site, vamos fazer um site, vamos fazer um site, a gente precisa de um site, eu quero um site, vamos fazer um site, vamos se esforçar para fazer um site. Na época que eu nem sabia, nem fazia site ainda. Né? Vamos fazer site, vamos pagar, vamos arrumar um jeito, vamos vender camiseta, vamos fazer noite do pastel, eu quero fazer site, quero fazer site, quero fazer site. E para mim, um grupo de oração que tinha uma boa comunicação, ele tinha que ter um site, né? Porque na época os sites estavam bombando e tal. E eu entendi que não, meu irmão, não é o site que comunica, não é o nosso Facebook que comunica, não é somente as fotos que comunicam. O nosso grupo de oração, mesmo não falando nada, ele comunica. A gente comunica, né, como ele diz, a todo tempo. A todo tempo nós estamos comunicando algo. E muito me preocupa quando os nossos grupos de oração não estão comunicando aquilo que de verdade é, meu irmão. Como eu passei nessas 3 paróquias, nas 3 paróquias eu vi lideranças, né? Principalmente aquelas pessoas mais velhas, né? Quase que mandam ali nas paróquias, fundaram as paróquias. Aqui está o sangue do meu suor, né? Eu construí os tijolinhos. Essas pessoas, elas olham para nós e nos chamam de loucos, né? Não sei se é aqui, mas lá em Joinville nos chamam de loucos e falam que a renovação não representa, né? É tipo aquela hashtag, não me representa, né? RCC não me representa. Mas não, irmãos, essa imagem ela precisa ser mudada. E quem vai mudar isso somos nós, né? É o nosso jeito de se aproximar do nosso pároco, é o nosso jeito de estar bem representado na nossa paróquia, é o nosso jeito de comunicar através das ferramentas. O nosso grupo de oração comunica a todo tempo, meu irmão. Eu fico pensando, né, às vezes lá no nosso grupo de oração, o nosso grupo ele acontece bem tarde, né? É no domingo à noite, começa às 9 horas da noite, vai até umas 11 horas da noite, né? Bem no final do domingo, assim, para tu encerrar o final de semana bem. E aí, como é bem tarde, às vezes tem bastante gente andando na rua ainda e tal, ou, né, ali por perto é cercado de prédios, de casas e tal. E aí, quando tá naquela oração, né, do fogo, assim, né? Aquela oração em línguas e chega lá pra cá e tal. Aí eu olho lá pra rua, tem um carinha, né, passando na igreja bem devagarinho, assim, né, olhando. Eu fico pensando, meu Deus, né, o que essa pessoa tá pensando, né?
Qual que é a comunicação que esse cara, né, que está lá assim, bem curioso, olhando, né, de cantinho de olho assim, como que o nosso grupo de oração se comunicou para ele, né? Talvez naquela hora ele não teve a experiência com o Espírito Santo e ele pode ter achado estranho, pode ter se assustado. E aí, né, como que o nosso grupo de oração vai se comunicar para essa pessoa? Então não é somente naquele momento que ela vai se comunicar, ela vai se comunicar em diversos momentos. Ele vai chegar lá na internet, ele vai ver a gente, ele vai chegar lá na igreja no outro dia, ele vai ver o nosso cartaz, ele vai ver um padre falando bem da gente. Então isso tudo é a comunicação do nosso grupo de oração. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Vamos lá. Então nós somos a comunicação, então nós comunicamos, né? Nós somos comunicação. Os servos do nosso grupo de oração são comunicação, meu irmão. Às vezes a gente se... né? A gente fica assim, vamos fazer site, queremos site, né? O logo do site. E aí os servos do nosso grupo de oração estão tudo errado, né? Sai lá do nosso grupo de oração falando mal do grupo. O pregador dessa noite estava, né, não estava ungido, o grupo não foi bom. E isso é uma comunicação negativa que se espalha, né? Você sabe que tudo que é positivo parece que já acaba logo ali, né? E o que é negativo, se espalha. Então a partir do momento que dentro do nosso grupo de oração, os servos do nosso grupo de oração não comunicam bem o nosso grupo de oração, quem dirá as pessoas que estão por fora, quem dirá as pessoas que só participam. Então, meu irmão, comunicação é tudo isso, é uma cultura que precisa ser implantada no nosso grupo de oração. E às vezes você me ouvindo falar isso tudo, né? Você pode pensar, esse cara é louco, né? Como que eu vou chegar lá no meu grupo de oração e vou cuidar disso tudo? Né? O meu coordenador vai achar que eu quero tomar o lugar dele, né? Sabe, gente, não é isso, né? A missão é com vocês, é de verdade. Esta missão, este chamado, Deus derramou sobre nós que somos o Ministério de Comunicação. E por vezes, nem mesmo as lideranças conhecem de toda essa estrutura que o Ministério precisa ter. Mas você, na sua pequenez, no seu jeito de trabalhar, na sua humildade, que é muito importante, né? Não é chegar lá e, pessoal, nosso grupo está tudo errado, né? A gente vai ter que mudar tudo e a partir do momento sou eu que mando aqui porque eu sou comunicador e eu sei como tratar das coisas. Não é assim que funciona, gente. Nós temos que chegar lá com humildade, saber falar com as pessoas. A gente vai precisar, às vezes, mudar conceitos do nosso grupo de oração que já estão lá antes mesmo de a gente ter entrado no grupo de oração. E como que a gente vai mudar isso? E como que a gente vai mudar o coordenador que vai dar um aviso e ele não sabe nem o aviso que ele vai dar? E aí ele chega lá na frente e boa noite, pessoal, o grupo estava bom, estava. Pois os avisos, Manu, qual que é o aviso de hoje mesmo? O retiro, vamos dar um retiro e tal. Zequinha, tem, sabe? Como que a gente vai mudar essa cultura de mostrar para o coordenador que ele está comunicando mal? Que ele está sendo um exemplo negativo de comunicação? Que ele vai precisar chegar e se preparar, e pautar todos os avisos, chegar lá e falar declaradamente. E se ele não tiver condições de fazer isso bem feito, que ele encontre uma outra pessoa, que ele chame você, que ele chame o pregador, que ele chame o ministro de música. Mas a comunicação, meu irmão, ela não precisa estar em você, né? Nós estamos ali para pensar, articular e promover. Não é você que vai precisar estar cuidando de tudo, tu vai estar promovendo isso tudo, vai estar com uma visão diferenciada nisso tudo. Então nós estamos lá para comunicar o amor, para comunicar Deus, para comunicar essa experiência impactante que nós temos com o Espírito Santo. Essa é uma estrutura do Ministério de Comunicação, só para vocês terem conhecimento mesmo. Então a comunicação nacional é dividida em 3 etapas, né? 3 setores. Então, departamento de comunicação, que são profissionais contratados pela RCC Brasil. Esse departamento, o Jorge coordena, deve ter mais 1 ou 2 pessoas com ele lá no escritório nacional, que fazem a comunicação institucional do movimento. Então eles que atualizam o site, eles atualizam o Facebook, eles são pagos, são jornalistas e designers e tal, são pagos para fazer a comunicação. Então é o departamento de comunicação. Depois tem a comissão de comunicação, que é coordenada pela Lúcia, e essa comissão, ela cuida de todos os projetos de comunicação. Tudo que se refere à comunicação dentro da RCC Brasil passa pela comissão de comunicação, né? Seja lá os projetos do Instituto de Educação à Distância, enfim, tudo, os livros, a editora, tudo passa pela comissão de comunicação. Ela meio que faz o intermédio entre os dois. E o Ministério de Comunicação, que é coordenado pelo Ayrton, né? Eu acho que muitos conheceram lá no ENF, outros no encontro. Quem estava no nosso encontro estadual? Legal, bastante gente. Foi ano retrasado, lá em Joinville. Então conheceram o Ayrton lá, e o objetivo do Ministério de Comunicação é
organizar a formação, que é isso daqui, né? A formação do ministério em todo o Brasil. Então essa estrutura é muito bonita, aí se o Brasil tem dinheiro para pagar o departamento, fala. Se a gente for abrir o ministério do grupo, e para uma comissão de comunicação, pode abrir uma comissão de comunicação do grupo? Então, isso de todos os projetos do grupo? Isso que eu ia falar. Essa estrutura ali ela é muito bonita, muito organizada, porque é da ICC Brasil, né? Quando chega no estado, na diocese, aqui é forania, na forania e nos grupos de oração, né? Nosso grupo de oração não tem dinheiro para contratar ninguém, não tem nem gente para servir direto nos ministérios, então é o Ministério de Comunicação que assume tudo. E vamos para frente e a gente dá conta de tudo isso. Então eu trago isso daqui, meu irmão, para você entender, né? Quando a gente estava no estado, a gente entendia muito isso, assim, da equipe. Nós, enquanto equipe estadual, precisamos cuidar do quê? Precisamos cuidar das necessidades de comunicação que o departamento tem, as criações de artes, publicações e tudo mais, então a gente se dividia para isso. Nós precisamos cuidar das necessidades de comunicação, né? Não sei se todos viram, ano passado a gente lançou o livro A Promessa, lançamos a web rádio, lançamos algumas coisas que são projetos de comunicação que o Ministério teve que assumir, né? O livro a gente ficou trabalhando de madrugada para fazer o livro e cobrando dos diocesanos e tal. E a formação, que a gente sai formando em todo o estado também, né? Então, sabe, gente, lá no seu grupo de oração, né? Você tem que dar conta disso tudo, né? Você e, claro, a sua equipe, as pessoas que você vai convidar para estar com você. Mas o Ministério de Comunicação ela tem essas três veias, né? As necessidades de ferramentas de comunicação, as necessidades de projetos de comunicação e até mesmo as necessidades de formação, né? Por que não o seu Ministério de Comunicação, o seu grupo de oração, se reunir lá uma vez por mês, fazer uma vigília, conversar, partilhar, fazer uma formação, procurar materiais fora e trazer. Hoje a internet, gente, é um meio, né, que explodiu o meio de educação do Brasil, né? Lá, eu fico pensando, né, a minha mãe, que fez até a 8ª série só, né, ela não tinha acesso à educação, ela não teve condições nem de fazer um curso, né, superior, porque a educação naquela época, ela estava muito, né, muito fechada. E aí depois veio a questão da faculdade, que já abriu muito, aí as pessoas elas iam para a faculdade, e aí lá na faculdade elas tinham acesso a livros, tinham acesso a index, né, não sei se tem aqui index também. Vai lá, tira a cópia da metade do livro, deixa teu salário lá na fotocópia da faculdade. E aí na nossa época era assim, e hoje já não, né? Quantas pessoas hoje, né, têm ótimas profissões, são empresários, e são pessoas bem-sucedidas, e são gerentes, e são, sei lá, pessoas bem-sucedidas no mundo profissional e não tiveram nenhuma graduação. Por quê? Porque a internet ela nos dá uma visão de educação muito ampliada, meu irmão. Você pode fazer curso à distância, você pode procurar e-book, você pode usar o YouTube, você pode usar o Google, e isso tudo nos ajuda muito, pô. Imagina se os nossos pais tivessem acesso a isso tudo, né? Eu fico imaginando como que seria a gente que está aqui no litoral, né? Para aprender a pescar, era de pai para filho, né? O pai ia lá e disse, hoje pode jogar no Google, como pescar, como fazer uma tara, sei lá. Como preparar não sei, nunca pesquei na vida, mas sabe, a informação, a educação no nosso país está mudando muito e você pode acompanhar esse processo, meu irmão. Então não gaste o seu tempo, né? O tempo que eu vejo assim, o tempo que você tem livre serve para duas coisas. A primeira coisa para a sua vida espiritual, né? Que você possa usar esse teu tempo para rezar e se aprofundar. E outra para aprender, sabe? Aprenda, busque, vá atrás e passe isso adiante, né? Vá lá e faça um curso à distância, por exemplo, de coisas técnicas, de fotografia, né? Vai lá e faça um curso na internet sobre fotografia e reúna o pessoal que trabalha de comunicação no seu grupo de oração e passe esse curso para eles, sabe? Faça lá uma tarde de formação, uma noite de formação e saiam e vão para a praia. Vocês estão na praia? Eu estou aqui olhando assim, oh meu Deus do céu, lá em Joinville não tem praia, vocês estão na praia. Mas vai para a praia, vai para a praça, vai para a igreja praticar, tirar foto, vai para a missa tirar foto. Façam, gente, façam acontecer isso tudo. Coordeno a comunicação do meu grupo de oração e agora, né? Ali não aparece, mas tem um cara bem desesperado ali assim. Ai meu Deus, que desespero.
né? Eu estou à frente da comunicação, eu não sei o que fazer, para que caminho andar, eu preciso comprar uma câmera profissional, meu Deus do céu, eu preciso aprender a fazer isso, eu preciso aprender a fazer aquilo. Calma, gente, né? Calma, vamos por etapas assim. Então você não está sozinho. Então tem algumas pessoas que podem te ajudar em toda essa estrutura da comunicação do seu grupo de oração. Então vamos lá, a primeira pessoa que pode te ajudar, o coordenador diocesano, lindo e maravilhoso, não é tão bonito assim, mas aos olhos de Deus, né? Seu coordenador forâneo, quem são os coordenadores forâneos aqui? Legal, estão todos aí? São 7 aqui, né? 13 já? Ah, meu Deus, estou atrasado, isso daí mudou ano passado. Então não está todo mundo aí, mas tem o seu coordenador, toda a foraninha já tem um coordenador aqui? 4 foraninhos. Está com 4 foraninhos, tá? Seu coordenador forâneo, coordenador do seu grupo de oração. Gente, aqui está um ponto que é muito importante. Muito importante. Eu lembro que quando eu assumi na verdade, a minha história dentro da comunicação do Estado veio com a Fabíola, né? Na época lá, a Manu fazia parte da equipe e tal. A Fabíola era uma menina muito louca que catava o pessoal por aí, né? E ela me achou lá em Joinville, ela pregava bastante lá no meu grupo de oração. E ela me chamou então para fazer parte da equipe estadual, a gente foi e fez, né? E ajudou e trabalhou ali durante um ano. E quando ela foi trabalhar então na jornada Mundial da Juventude, eu assumi junto com o Thiago Torresani aqui de Floripa, aqui a comunicação, né? O Ministério de Comunicação. E eu lembro que nessa atitude, quando a Fabíola saiu, né? E a gente assumiu, a primeira coisa que a gente fez foi sentar com o Adriano. Então, a gente fez uma reunião lá na casa do Adriano e a gente passou a noite inteira conversando sobre aquilo que estava no coração do Adriano. Sabe, meu irmão, é muito importante você que está aqui e foi convidado pelo coordenador do seu grupo de oração, e ele, né, lá na eleição do grupo de oração, toda aquela expectativa, né, meu Deus do céu, quem que vai ser, quem que Deus vai querer, e reza para um lado, e faz votação para o outro, e reza para um lado, e faz votação para o outro. Todo este movimento, meu irmão, é todo um mover de Deus para escolher de fato a pessoa que é, né, a eleita, escolhida para aquele tempo de coordenação. E essa pessoa então monta a sua equipe, e ela foi lá e te convidou. Então nós precisamos entender que sobre essa coordenação há todo também um mover de Deus, vontades, desejos, sonhos, que de alguma maneira precisam ser, sabe, colocados no papel. Então eu lembro que a gente sentou com o Adriano e ele foi contando assim, meu sonho era ter uma rádio, uma web rádio. Bom, beleza, botamos no papel. Antes de terminar a coordenação, a gente queria lançar um livro da história, beleza. A gente também quer fazer um programa de TV. Meu Deus do céu, programa de TV. Já estou vendo tudo, tá, com programa de TV. Mas infelizmente não deu certo lá, né? Questão de... Não foi nem questão de esforço, assim, foi mais questão de valores mesmo, muito caro. A gente fez proposta com a Band, com a SBT, e aí os pastores tinham mais dinheiro e ganharam da gente. Vocês têm programa, né? Lá tem um programa de um grupo de oração, né? Um grupo de oração tem um programa na TV, o São Judas, isso, Vivendo Pentecostes. Então assim, meus irmãos, a gente precisa estar alinhado nisso tudo, sabe? Então você precisa sair daqui, sentar com o seu coordenador e fazer uma reunião. E aí, meu amigo? Primeiro, o que tu entende de comunicação? Aí a gente já vai, né, rir um pouquinho, não, brincadeira. A gente já vai orientar, já vai poder falar, já vai, né? Se fosse senhorinha, a gente não, mas aí está o nosso papel também de comunicador, ó. O Ministério de Comunicação é isso, aquilo, e vai orientando e tal. Já está, gente, a gente já está evoluindo muito assim, sabe? Mas o Ministério de Comunicação, ele está um pouco atrás, sabe? E o negócio não anda em alguns momentos, assim. O momento que eu mais tenho cobrado, em todo momento que eu tive à frente do Estado, né? Eu era o cara mais chato lá, diante do Ayrton e tal, porque eu não admito um ministério como o nosso não ter material de formação, sabe? Eu lembro que faz 4, 5 anos que eu vou pro ENF todo ano, né? E aí eu chego pro ENF e já vou direto para a editora, né? Material de formação, comunicação, não tem nada esse ano. Ano que vem vai sair. Aí o outro ano, material de formação, comunicação, não tem nada, ano que vem. Sabe, ano passado, gente, eles prometeram de estar junto. Não, já está tudo pronto. Até a gente aqui no estado escreveu metade de um livro falando de comunicação e vai sair. E infelizmente nunca sai, né? Não sei se é problema da equipe nacional ou também da estrutura, né, da editora, mas isso dificulta muito. A lenda diz que na segunda
semestre vai ser. Né? Então essas promessas elas vão e nunca saem. A formação do Joinville lá, estadual, tinha um livro bem básico sobre o Ministério da Comunicação. Isso. Aquela cartilha. E nós temos um CD também sobre a formação. Que a gente podia estar utilizando aquele CD também. Então, gente, quem participou daquele encontro foi um grande marco assim, do Ministério de Comunicação, porque foi o maior encontro de comunicação que já aconteceu no Brasil, né? E aí a gente viu o quanto o nosso Ministério de Comunicação está nascendo. Então, juntando todos os eventos nacionais, eventos estaduais, nunca teve um evento que reuniu 200 comunicadores. E aqui no estado, há 2 anos atrás, a gente fez esse encontro com 200 comunicadores. Lá em Joinville, alguns irmãos estavam, foi maravilhoso. E lá nesse evento a gente preparou um material de formação, que é um CD cheio de slides e tal. E esse material aqui, que é essa cartilha de comunicação, né? Essa cartilha é o único material oficial de formação da RCC Brasil. Ele foi lançado, se eu não me engano, em 2011 ou 2010. Então aí a gente já tem 6 anos, né? Em que a comunicação, há 6 anos atrás eu tinha Orkut, né? Você provavelmente também tinha, então o negócio anda muito rápido e o Ministério não acompanha isso tudo. Mas a gente vai se apropriando do que tem, gente. Esse material aqui ele ainda é muito importante, porque ele foi o material que marcou este tempo do Ministério em que nós não servimos mais só nos eventos e começamos a servir nos grupos de oração, né? Aqui apresenta um projeto que no Brasil tem pelo menos 10 mil comunicadores, um por grupo de oração, né? Então, não sei se aconteceu aqui no estado, eu não posso dizer que não aconteceu. A gente se esforçou muito para isso, mas é muito difícil, é muita resistência, mas graças a Deus, assim, sei lá, né? Eu penso que no mínimo 50% dos grupos de oração no nosso estado tem um ministério andando e pessoas formadas para isso. Né, juntando todas as pessoas que a gente deu formação nos 2 últimos anos, deve ter dado umas 2.000 pessoas, assim, bastante gente, não sei se tanto, umas 1.500 pessoas. Mas esse material aqui, depois ele pode mandar por e-mail, né? Vai botar no site? Vai botar no site da RCC Floripa, então você pode pegar lá, tá? Tá, vamos lá. Então você precisa falar com o coordenador do seu grupo de oração. Depois, você também tem toda uma estrutura do ministério a nível estadual, né? Essa estrutura agora está sendo remontada, né? A gente sabe que há ciclos, há tempos, e agora com a Fran tudo tem sido renovado, a equipe está nova, né? Eu estou ajudando ela na parte de formação, tem bastante gente ajudando, e é isso aí. Então vocês também têm a estrutura da equipe estadual para ajudar vocês em formação no que for preciso. E depois a equipe de comunicação do seu grupo de oração. Gente, não tem como trabalhar sozinho em nenhum lugar, você sabe disso, né? Nós necessitamos de pessoas, nós necessitamos de gente, então você precisa montar uma equipe, né? Eu não sei qual é a estrutura do seu grupo de oração, né? Eu, no segundo grupo de oração que eu participei, que era o Junac, eu participei lá durante muito tempo, era um grupo um pouco maior, de bastante jovens e tal. Lá a gente tinha uma equipe de comunicação de 20 pessoas, né? E era maravilhoso, a coisa fluía, a coisa dava. No meu grupo de oração agora não tem 20 participantes, né? Porque é um grupo novo, é um grupo que está começando. Então, imagina, né? Não tem como ter uma equipe de comunicação de 20 pessoas no grupo que tem 15 pessoas. Então isso é muito da realidade de cada um. Mas tente não trabalhar sozinho, né? Procure alguém para te ajudar, 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. E daqui a pouco a gente vai projetar aqui algumas ações que você pode fazer lá no seu grupo de oração. E talvez isso amplie a sua mente para também discernir quem pode estar te ajudando em tudo isso. Não relaxeis o vosso zelo, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fala, irmão. Sobre a última parte que eu esqueci. No mínimo, quantas pessoas numa equipe? Gente, então não tem nenhuma fórmula mágica, assim, quantas pessoas tem numa equipe, sabe? Vai da necessidade de cada um. Porque assim, o Ministério de Comunicação, ele também não existe uma estrutura ideal, né? Lá no seu grupo de oração você precisa ter uma pessoa para isso, uma pessoa para... Porque cada grupo de oração tem as suas ferramentas, né? O seu grupo de oração pode trabalhar mais com as partes digitais que o outro não vai trabalhar, né? Vai muito da realidade. Eu falo muito sobre isso porque, sabe, gente, nós precisamos ser muito dóceis para entender o que é vontade de Deus para o nosso grupo de oração. Lá em Joinville tem um grande grupo de oração, ele falou aqui que é o grupo São Judas. E é um grupo de fato muito grande, né? Um grupo que reúne
por semana, quase 2.000 pessoas, né? Juntando igreja, galpão e web TV que eles têm. Só na web TV é uma média de 300, 400 pessoas, que é maior do que quase todos os nossos grupos de oração aqui, via web TV, né? Então são muitas pessoas impactadas por aquele grupo de oração. E aí muitos outros grupos de oração começaram a querer fazer web TV, querer fazer estruturas parecidas, porque viram que lá não era nem só para copiar, mas pô, se lá funciona, eles evangelizam, vamos fazer aqui também evangelizar mais pessoas. Mas sabe, meus irmãos, há estruturas diferentes, né? Lá a web TV funciona porque é um grupo muito grande, porque não cabe gente na igreja, não cabe gente no galpão e as pessoas às vezes ficam em casa assistindo de casa, né? Ou quase todo mundo que passa por Joinville a trabalho, lá tem muitas empresas, acabam indo do grupo de oração e depois voltam para as suas cidades e continuam participando à distância, sabe? Então acontece muito isso. E aí muitos grupos foram lá, investiram dinheiro, compraram câmera e se estruturaram e não conseguiram dar continuidade no projeto por entenderem que talvez não era necessário para aquele grupo de oração. Então, meu irmão, como eu falei, o seu grupo de oração não é obrigado a ter site, o seu grupo de oração não é obrigado a ter uma página no seu Facebook, o seu grupo de oração não é obrigado a ter uma web TV, a ter uma web rádio, o seu grupo de oração não é obrigado a fazer lindas artes, o seu grupo de oração não é obrigado a nada. A obrigação que você tem é de anunciar de alguma maneira eficaz lá dentro do seu grupo de oração, né? Eu lembro que no primeiro ano de coordenação, quando a Fabíola estava ainda, a gente foi dar formação, eu não lembro se é Joaçaba, acho que é Joaçaba. E a gente chegou lá e partilhando e tal, e uma menina ergueu a mão e falou, ó, lá na minha cidade, a cidade é 40 quilômetros daqui, é bem de interior, tem 3.000 habitantes e tal, e lá não tem nenhum lugar que faz impressão, né? A gente não tem gráfica na cidade, não tem lan house, não tem nenhum lugar que faz impressão. Ou alguém tem impressora em casa, ou que no nosso grupo ninguém tem, porque é todo mundo pobre, ou a gente tem que se virar. Então o que eles faziam? Eles compravam cartolina e faziam um lindo cartaz, desenhavam o tema da RCC, a coisa mais linda, né? E penduravam pela cidade inteira, divulgando o retiro deles. Então eles se apropriaram das ferramentas que eles tinham, da necessidade que aquele grupo tinha de comunicar, da maneira que eles precisavam, né? Então, deste jeito, não tem um número exato de equipe, vai da estrutura que você vai ter. Mas nunca sozinho, no mínimo 2, 3 pessoas para fazer um trabalho bem feito. Fala, Manu. Falando um pouco sobre essa questão de ter uma estrutura, de ter equipamentos, eu acho que, reforçando isso que tu falou, o importante é dar o primeiro passo, né? Antes de eu vir para a diocese, eu estava lá em Tubarão e lá era eu e a Juliana na diocese. E era só nós duas, então, de sempre procurar isso, de se trabalhar com o que se tem. Se você pode ter só uma página, você tem só uma página. Se você pode só acolher, você só acolhe. Né? Mas chegar e dar o primeiro passo. Acontecer. E fazer. Né? Porque às vezes a gente fica muito preocupado que o grupo tal tem a tal câmera, o outro grupo filma, o outro grupo não sei o quê. E aí eu não tenho, então eu não posso fazer. Então não isso, né? Sim. Eu vou dar um testemunho para vocês, gente, de uma fraqueza minha e muito recente, tá? Depois que eu me casei, a gente se mudou para um bairro lá e participava desse grupo de oração jovens. E de alguma maneira a gente não se encontrava mais no grupo de oração jovem, né? Como já está casado, a Bruna está grávida, a Clarinha está chegando e tal e tal. E a gente começou a rezar muito e pedir para Deus nos orientar. O que a gente faria? Que a gente, né, precisa de um grupo de oração, né? É a nossa essência. E aí, vamos para um grupo de oração adulto. A Bruna estava terminando o TCC, estava grávida, estava uma loucura a nossa vida. E os grupos são todo dia de semana, e aí não dava e tal, e o que fazer? E aí, nisso tudo, Deus começou a nos incomodar, porque nosso apartamento ficou pronto e a gente foi morar num outro bairro, em que é na rua de uma igreja muito grande de Joinville, de um padre muito querido na cidade, muito famoso e tal. E naquela paróquia não tinha nem grupo de oração e nem grupo de jovens, né? E aí a gente começou a se incomodar com aquilo, e Deus falou no nosso coração, vai lá, conversa com o padre, monta um grupo ali, monta um grupo ali e tal. E a gente foi lá, eu lembro que no meio do ano passado estava muito com essa incomodação, né? E estava lá com o João e a Fernanda, o Jota e a Fernanda, que eram da equipe estadual também, e estavam na mesma situação de não se encontrar mais em grupo de oração jovem. A gente começou a partilhar, e quando a gente foi lá conversar com o padre, ele abriu as portas, né? Falou, não, a gente precisa de um grupo de oração, venham pra cá e tal. Então a gente começou aquele grupo lá, o Cenáculo, e eu coordenando este grupo de oração. E eu, muito sem humildade, né? Falo mesmo de verdade, eu pensei, nossa, esse grupo vai bombar, né?
Imagina, eu entendo de comunicação, a gente vai fazer uma logo legal, vai fazer um site, que todo grupo precisa de um site, e vamos fazer uma página legal, e o grupo vai ser assim, maravilhoso, né? E gente, eu me ferrei, né? Porque a gente entende que de verdade a gente precisa entender aquilo que é plano e vontade de Deus, né? Quando a gente não quer começar um negócio talvez grandioso, Deus vai lá e nos dá uma rasteira e nos mostra que a gente precisa ser humilde nas pequenas coisas. Eu lembro que o nosso grupo, de fato, essa comunicação ela se espalhou na cidade. E nosso primeiro encontro teve 120 pessoas, né? O grupo já começou grande assim. No segundo encontro teve metade, no outro encontro teve metade, e agora a gente está com quem precisava estar, que é 15 pessoas, né? 20 pessoas. Então, ano passado aconteceu de ter 2 pessoas no grupo de oração, né? O teu pai foi pregar no grupo de oração, tinha 2 pessoas, eu morri de vergonha, falei, meu Deus, eu trouxe o Roberto lá de Itajaí para pregar aqui para 2 pessoas, ai meu Deus do céu. E foi, né? Teu pai foi top lá. Mas enfim. Então isso nos mostra, gente, que não tem fórmula mágica, né? Que a comunicação não é um segredo, que a comunicação não é um pó de piripim-pim que tu passa no grupo de oração e o negócio começa a se transformar. Que a gente precisa ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, de entender aquilo que é plano, aquilo que é necessário, aquilo que se aplica à realidade do nosso grupo de oração. Vamos lá, vamos seguindo. Aqui só algumas características que traz naquela cartilha ali sobre a estrutura do servo comunicador, que somos nós. São 10 pontos que o servo precisa ter e ser para ser um bom comunicador. Então, primeira coisa, vida de oração e vida sacramental. Gente, isso é princípio de qualquer lugar dentro da renovação carismática católica. E é muito importante falar que um servo comunicador é um servo de grupo de oração. Então, às vezes a gente encontra por aí servo comunicador que não quer participar de abastecimento, que não quer ter responsabilidade de um certo servo, do grupo de oração, servo de intercessão, servo de outro ministério, por ser da comunicação. Eu não entendo essa diferença, né? Nós fazemos parte de um movimento e para ser servo precisa ter formação, né? O Adriano falava ali, o básico que precisa ter é a formação de querigma, que é os 3 principais ativos: seminário de vida, experiência de oração e aprofundamento de dons. Meu irmão, se você não tem isso ainda, corre, né? O Adriano falou, você pulou etapas, então corre para fazer isso tudo. Então nós precisamos ser servos de verdade, servos da renovação, participar de encontros como esse, servir e ir atrás. Diante de algum evento, né, ele usou aqui o exemplo do seminário de vida. O que o Ministério de Comunicação tem que fazer quando o grupo de oração vai promover um seminário de vida no Espírito, um retiro de experiência, um aprofundamento de dons? Meus irmãos, a gente precisa anunciar, a gente precisa comunicar. Então eu vou trazer aqui algumas coisas que a gente pode fazer para isso. Mas precisa fazer um cartaz para divulgar, precisa colocar nos avisos da missa, que é uma coisa tão simples, a gente não faz. Coloca lá um convite na missa, atenção de comunidade, a Renovação Carismática Católica fazendo um seminário de vida, vem e participe, pronto. Né? Então precisa... bota um carro de som, né? Eu lembro que a gente fez isso uma vez lá no Junac, não deu muito certo. Enquanto tem evento no nosso grupo, a gente bota um carro de som, divulgador vem, você vai com companhia. Show de bola. Gente, então vamos lá, algumas coisas do céu. Vida de oração e vida sacramental, testemunho de vida, motivação e determinação, vive e procura unidade, tem humildade, é bem informado, tem senso crítico, conhece o movimento, tem disposição a servir o próximo e tem acesso aos meios de comunicação, né? Então, gente, eu penso que não tem nada aqui que seja extraordinário, né? Motivação e determinação de dar o seu melhor, de fazer a diferença lá no seu grupo de oração, procurar unidade, até porque comunicação, a palavra comunicação vem de comunhão, né? Do latim comunhão, e comunhão é unidade. Então a nossa missão dentro do nosso grupo de oração é gerar essa unidade, humildade, como eu falei, ser bem informado, ter senso crítico, e senso crítico não é cri-cri, né? Ser cri-cri, ser chato, né? Tentar criticar tudo, não. Ter senso crítico é ter um olhar estratégico sobre tudo, procurar melhorar o que precisa ser melhorado, conhecer o movimento, e a gente precisa muito conhecer o movimento, né? Para poder comunicar cada vez melhor o movimento. Então isso tudo é um material bem importante e é essencial para a nossa vida de comunicador. Aqui, gente, tem um ciclo de comunicação, que é um material de formação que surgiu aí. Na verdade, quando a gente teve acesso a isso, foi no nosso encontro
lá em Joinville, quem estava, enquanto estadual de comunicadores. E lá o Ayrton apresentou isso, né, que é um ciclo, assim, um ciclo de como deve acontecer a comunicação dentro do Ministério. Então tudo começa no planejamento, né? Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente precisa se planejar. E, gente, o que é planejar para você? Né? Eu não sei qual que é o conceito que você tem de planejamento. O meu conceito de planejamento é pegar um papel sulfite, uma caneta e colocar no papel tudo aquilo que é sonho. Sabe? Às vezes a gente pensa, fazer um planejamento, meu Deus do céu, eu nunca fiz planejamento, não quero fazer planejamento. Gente, pega lá e bota no papel o que é sonho, o que é desejo, o que é vontade a ser realizado dentro do ministério. Depois, divulgação, né? Tanto do grupo de oração quanto dos eventos. Depois a acolhida, né, do nosso grupo de oração. A gente vai falar disso tudo um pouco mais para frente. Os registros do nosso grupo de oração, né, as fotos, os textos, as coberturas, os avisos do nosso grupo de oração. A avaliação de todo este trabalho e os encaminhamentos, né, fazer com que as fotos tiradas sejam publicadas, fazer com que tudo esteja bem encaminhado. Então, diante desse ciclo de comunicação, né, feito da RCC Brasil lá, a gente procurou tirar dele 5 ações, 5 passos em que o Ministério de Comunicação precisa estar envolvido. Tá? E aí eu vou passar esses 5 passos para vocês, que é coisas práticas que a gente precisa fazer dentro do nosso grupo de oração. Ações do Ministério. Então, a primeira ação, tá? E talvez uma das mais importantes, a divulgação do nosso grupo de oração. Eu comecei essa formação dizendo que todos nós experimentamos o Espírito Santo dentro dos nossos grupos de oração, e agora nós queremos anunciar esse Espírito Santo, fazer com que mais pessoas conheçam, mais pessoas experimentem, e para isso a gente tem aqui algumas ideias de coisas que nós podemos fazer para divulgar o nosso grupo de oração. Lembrando, gente, aquilo que a gente falava há 5 minutos atrás. Ações, projetos, tudo isso que está sendo apresentado aqui, você não vai conseguir de maneira alguma aplicar tudo isso no seu grupo de oração. E assim, eu preciso deixar muito claro que nada que está sendo passado aqui é obrigatório, sabe? Falaram lá que a gente precisa ter isso. Não precisa mesmo, gente. Assim, o que você precisa fazer é voltar para o seu grupo de oração, sentar com o seu núcleo, avaliar e começar um trabalho, como a Manu falou, um trabalho de passos, com aquilo que se tem, né, com as pessoas que se tem. Então é um negócio que, sabe, quem aqui, por exemplo, não é assim, nunca foi, nunca será da área de comunicação? Jornalistas, né? Quem é assim, sei lá, matemática, contabilidade, levanta a mão. Só isso? Normalmente tem mais gente. Todo o resto, então, é mais ou menos ligado a essa área? É? Não são? Tá, vamos mudar. Quem é da área de comunicação? Levanta a mão. Vocês são o quê? Designer, fotógrafo, TI, legal. Então a gente vê que é 30%, 40% da nossa sala. Então isso é muito bom, porque vem provar que a gente não está aqui lidando com profissionalismo só, né? Eu sempre digo que para Deus nós precisamos dar o nosso melhor, né? Sempre precisamos dar o nosso melhor, de verdade. Assim. Precisamos dar o nosso melhor, procurar trabalhar com profissionalismo, a igreja precisa disso. Eu sempre uso o exemplo do Ministério de Música. Alguém aqui é do Ministério de Música, fora o irmão ali? É comunicador, quase sempre do Ministério de Música. Então assim, gente, desculpa vocês são do Ministério de Música, mas assim, Ministério de Música, principalmente dentro do grupo de oração, precisa ao menos saber tocar, concorda? Então às vezes tu tá no grupo de oração e tá lá a pessoa, né? Cantando mal, e aí tu sai da graça, né? Por quê? Só querer. Vira uma desgraça. Né? Então, gente, aquela pessoa do Ministério de Música, ela precisa se dedicar, né? Precisa começar. Eu já tentei 2 vezes, daí eu vi que não é pra mim. Prefiro continuar fazendo arte, porque, né? Tentei tocar teclado, aí até que eu peguei, comecei a participar do Ministério de Música, tudo, mas não rolou. E aí depois eu fui pro violão, que aí foi a maior decepção da minha vida. Mas já fui curado, né? Já fui curado, Deus me ensinou. Mas, gente, eu sei, e aí hoje eu compreendo o quanto é difícil, sabe? O dedo dói pra caramba, é um negócio chato, precisar ficar 2 horas lá tocando, e
sai desafinado, não rola. Então, assim, um ministro de música precisa se dedicar, né? Precisa dar cada vez o som melhor. Como é bom chegar no grupo de oração para pregar e tá lá um ministério bem animado, sabe? Um ministério bem ensaiado, com unção, que toque bem. E eu fico pensando, e no Ministério de Comunicação? Não tem que ser assim também? A gente não tem que treinar, a gente não tem que dar o nosso melhor, né? Então, precisamos, de alguma maneira, a gente precisa de um certo profissionalismo, mas não ligado à nossa profissão, ligado à nossa dedicação, né? A gente se dedicar e dar o nosso melhor. Então, vocês que são de outras áreas, sejam bem-vindos, né? É uma coincidência minha, assim, bem coincidência mesmo. Eu ser da área de comunicação e atuar dentro do Ministério, né? Mas eu lembro que lá em Joinville, nesse grupo de oração, São Judas, eles sempre, como tem, né, Web TV, tem uma estrutura grande, eles sempre sofrem muito com a equipe de comunicação, porque precisa ser uma equipe maior, uma equipe de alguma maneira técnica. Eles têm programa na TV, tem rádio, tem várias coisas. E aí, de vez em quando, eles identificam, assim, no grupo de oração, alguém que já está na caminhada, já fez ali todo esse processo de querigma, de formação, e aí está lá um grande jornalista. Eu lembro que lá em Joinville, em todo lugar, né, a RBS é líder, e acho que todo jornalista sonha em trabalhar na bancada do Jornal do Almoço, né? E aí a menina da bancada, que é a Thalita Rosa, que eu acho que agora está aqui em Floripa, ela participava deste grupo de oração lá no São Judas. E aí ela entrou, pronto, né? O Ministério de Comunicação começou a dar pulo. A Thalita entrou, a melhor jornalista da cidade. E quando fizeram o convite para ela recusou. Ela foi para o Ministério de Intercessão. Então ela dedicou o tempo dela, ela serviu, mas ela identificou que aquele não era o ministério dela. Ela trabalha com isso o dia inteiro, então não era o ministério dela. Eles ficaram bem decepcionados, claro, mas a profissão ela não está ligada ao ministério e vice-versa, tá? Então, falando de divulgação, algumas coisas que nós podemos fazer para divulgar o nosso grupo de oração. Mídias digitais. Então, hoje, existem muitas mídias digitais, né? As melhores, assim, é o MSN e o Orkut, né? Os dois dominam... Não, brincadeira, já passou só um pouquinho, né? Mas hoje, de fato, o Facebook tem sido uma grande rede, né? E penso que todo grupo de oração, qual grupo aqui não tem Facebook? Eu acho que o meu não tem. Tu acha que o teu não tem? Tá. E o teu é jovem ou é adulto? É adulto. Adulto, tá. Então, gente, o Facebook é uma ferramenta fantástica, porque ele já não se direciona mais para um público só, né? Porque quando a minha mãe fez o Facebook, eu já fiquei assim, pô, minha mãe fez o Facebook, né? Que legal. Mas meu avô fez Facebook, gente. Então, quando meu avô fez Facebook, foi bem engraçado. E aí ele mora na praia lá, né? Um pouquinho longe, assim, mora em São Francisco do Sul. E aí ele fez o Facebook, aí Natalina te adicionou. Eu falei, Natalina? Pô, Natalina é meu avô. Eu olhei, meu Deus, o meu avô fez o Facebook. Aí beleza, aceitei ele. E aí eu não fui lá na casa dele uns 2 meses, assim, né? De vez em quando eu entrava, ele não postava nada. Eu falei, meu, quem fez isso pra ele, né? Aí eu fui lá visitar ele, almoçar com ele, eu vou. Tu fez o Facebook? Ele, fiz, né? A tia deu um computador ali, aí todo mundo falava desse Facebook, eu fui lá e fiz. Falei, o vô fez sozinho? Falei, fiz sozinho e tal, mas eu não sei mexer. Aí eu sentei do lado dele, ensinei ele lá. De vez em quando eu ganhei um recado lá. Oi, tudo bom? Aí eu, oi, vô, tudo bem? Tô trabalhando, não. Aí vem oi, né? Aí beleza, aí oi. Aí vem aqueles 3 pontinhos, Chico, né? A tarde toda aqueles 3 pontinhos. Tá digitando, aí tudo bem? Cheguei ali no texto gigantão e daí tudo bem. Mas então, gente, atingiu todo mundo, né? Todo mundo mesmo, assim, desde a criança até o idoso. E o Facebook é uma rede barata, é uma rede, né, de graça, na verdade. De graça, que nós mexemos no nosso dia a dia. Então, se eu pudesse dar uma sugestão, eu diria para todos os grupos de oração terem no Facebook. Acho que essa é uma ferramenta um pouco necessária para a evangelização, tá? Lembrando que lá no Facebook, quando tu vai criar um Facebook, existem 2 formas, né? Tu pode criar um usuário e tu pode criar uma página. Usuários, eles são determinados a pessoas físicas, como eu e como você. E páginas a instituições e empresas. Logo, todo grupo de oração precisa ter uma página, não pode ter um usuário, tá? Por quê? Primeiro porque o usuário é contra as normas do Facebook. Então você está pecando ao fazer isso. Você está mentindo para o Facebook que você é uma pessoa enquanto você não é uma pessoa.
E em segundo lugar, a página, ela tem muito mais funcionalidades de relatórios, de dados, de impulsionamento, de uma série de funções que vão ajudar o seu grupo de oração a ter mais resultado no Facebook, certo? Além do Facebook tem o Instagram, que é uma rede bem legal, que bastante grupo. Qual é o grupo que tem Instagram? Legal, bastante grupo tem Instagram. E outras redes que sempre estão surgindo, né? Agora surgiu aí frequentemente o Periscope, que é uma rede legal, que dá para ser usada, embora não tenha muita gente usando ainda. Eu lembro que quando eu conheci o Periscope, no mundo inteiro, tá? A primeira pessoa mais seguida era o R.R. Soares, e em segundo lugar era o Padre Joãozinho. Então, o Padre Joãozinho estava bombando, eu até estava com ele lá na Expo Católica, não, no Multicom Nacional. E aí ele, tá chato, né? Passava em todo lugar fazendo Periscope, assim. Então o Periscope é uma transmissão ao vivo que tu faz. Tem o Camerite agora, que é até um pessoal lá de Joinville. Então, gente, tem várias redes surgindo e a gente pode estar ligado em tudo isso, né? Agora eu tenho me viciado um pouco num negócio muito legal de conteúdo que é podcast. Não sei quem escuta podcast aqui. E eu sempre, agora, por que não usar podcast para evangelização? Que é áudio no celular, a gente está dirigindo, está no ônibus, está andando, está ouvindo. Então, pelo que eu procurei, não existe nenhum podcast de referência católica. Assim. Então, isso tudo são ferramentas de mídias que a gente pode usar, digitais. Cartaz de divulgação, né? Fazer um cartaz para deixar lá no mural do seu Facebook, da sua paróquia, colocar na farmácia, na padaria, no mercado, divulgando o seu grupo de oração. Às vezes a gente foca muito em divulgar os nossos eventos. E por que não divulgar o nosso grupo, né? O nosso grupo que acontece toda quarta-feira, está horário lá na nossa paróquia, cartaz bem bonito, que as pessoas ao olharem têm um desejo de estar naquele lugar. Faixas e banners, eu sempre dou um exemplo, acho que até algumas pessoas já ouviram isso, né? Quando eu me mudei, eu sempre morei na região sul de Joinville, e aí eu me mudei depois que eu casei para a região norte, era provisório até o nosso apartamento da região sul ficar pronto. Lá o apartamento era bem mais barato, o aluguel, e era do lado do nosso grupo de oração na época, então a gente foi lá. E aí beleza, aí a gente começou a morar lá, nunca moramos naquele bairro, e aí um dia a gente saiu de carro, eu e a Bruna, para ir para o nosso grupo de oração, e antes disso a gente foi no mercado, em algum lugar. E aí a gente estava andando numa rua que eu nunca andei naquele dia, naquele horário, né? E aí eu vi um cartaz bem grande assim, hoje você quer ter uma experiência com Deus? Aí eu li aquilo e falei, Bruna, esses evangélicos, né, são, meu Deus do céu. E continuei andando, aí uns 4, 5 postes para frente, outro cartaz. Sei lá, o que estava escrito, assim, hoje você tem uma oportunidade, oi? Direcionando. E foi indo, tinha uns 4 cartazes, assim, e aí no último vire e participe do grupo de oração. Gente, quando eu vi aquilo, eu quase bati o carro, assim, eu parei e olhei para a Bruna, grupo de oração, será que é católico? Eu comecei no carro, meu Deus do céu, olha só, me deu vontade de ir nesse lugar, sabe? Então, aquilo de alguma maneira me tocou tão forte, né? Não sei se porque eu já sou do movimento, mas eu penso que alguém que está lá dirigindo, cabisbaixo, triste, lê aquilo, vai motivando ele a ir para o grupo de oração. Então foi um negócio muito legal, assim, que eu sempre quis fazer, mas nunca fiz. Então a gente pode, de alguma maneira, aplicar isso no nosso grupo de oração, que vai ser legal. Outra questão, pedágios. Não sei se algum grupo de vocês já fez, né? Aquele negócio que... Os jogos da minha paróquia fizeram para ajudar a Mundial das Mulheres. Bom. Os jogos da minha paróquia fizeram para ajudar a Mundial das Mulheres. Show. A paróquia dele fez também, para os jogos? Jovens. Jovens. Tá. Então achei estranho, jovens. Fala, irmão. A nossa coronia tem conhecido um grupo de geração que fez pedágio para convidar para o seminário de vida. É bem legal o pedágio, né? Porque a pessoa que para no sinaleiro, ela tá ali, né, com o tempo ocioso, não tá fazendo nada, né? Então chega você lá, falando do amor de Deus, entregando um panfleto, com um cartaz lá, gente animada, feliz, alegre, né? Com certeza as pessoas... Né? E aí isso também eu tive uma experiência assim, porque tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer bem feito, né? Lá no nosso grupo de oração, eu lembro que a gente fez uma vigília especial, e aí, vamos fazer pedágio, beleza. Primeiro, a nossa camiseta, ela é um marrom bem escuro, né? Então ela é quase preta, né? E aí no dia, não tinha muito, o nosso grupo é pequeno, como eu falei, então não tinha muitos servos, aí a gente foi com 4 pessoas para fazer o pedágio. No horário do nosso grupo, que é domingo, 9 horas da noite. E aí, como não tinha assim, aquela gente, a gente estava de preto, a gente chegava nos carros,
Ninguém parava, achava que a gente ia saltar, sei lá. Aí foi um pouco frustrante, assim, mas eu sei fazer de dia, né? Com bastante gente, negócio animado, o negócio vai funcionar melhor. Panfletagem entra nessa coisa, carro de som também é uma coisa que a gente faz, já fez. Né? Lá até a gente tinha um guri que tinha a bicicleta do som, e ele botava e saía divulgando, e era um negócio bem legal. Um pouco cômico, né? Porque ou é carro do picolé, ou é a noite do fogo da igreja da Assembleia. Lá no meu bairro é sempre assim. Aí de vez em quando vinha da vigília do nosso grupo. Então era bem legal. Assim. Arrastões e missões é uma outra coisa que pode articular junto com o servo sobre a coração. Gente, vou passar isso rapidinho só pra gente terminar. Deixa eu ver que horas são. Então tá na hora. Divulgação da missa é uma outra coisa bem importante, né? Divulgar, enfim, o padre te dá um espaço para ir lá e falar, ou o padre falar com você. Ligação em SMS, agora WhatsApp, né? Imprensa. O que é imprensa? Rádio comunitária do seu bairro, o jornal do seu bairro, o jornal da sua paróquia, tudo isso é lugar, né? Lá na empresa a gente atende muitas paróquias, né? Com jornais paroquiais. E aí, todo mês eu estou nas paróquias fazendo reunião de pauta, e sempre quando chega nessas reuniões, o padre nunca sabe o que colocar no jornal, né? E aí de vez em quando, daí eu como sou, falo, padre, por que não divulga o grupo de oração? Aí o padre, não, eles nunca vêm pedir nada para divulgar, nada, vamos divulgar outra coisa. E aí eu fico pensando, perderam um espaço, né? O jornal às vezes vai para 5 mil, para 3 mil, para 6 mil pessoas, o grupo de oração podia se apropriar para isso. E aí agora até já me desencanteia. Então tem que usar desses meios, gente, usar mesmo. Vamos lá, seguindo. Depois da divulgação vem a acolhida, gente. Então essa acolhida ela sempre precisa ser em parceria com o Ministério de Promoção Humana. Tá? No começo tinha alguns conflitos, quem faz a acolhida, é a comunicação, é a promoção humana. Como são dois ministérios novos, faz o grupo que tiver um ministério implantado. Então se no seu grupo tem a promoção humana, deixa que eles façam e você auxilia eles. Se no seu grupo não tem promoção humana, a comunicação pode assumir esse trabalho. Então essa acolhida é a acolhida de porta, né? Lembrando que essa acolhida precisa ter toda uma metodologia a se fazer. Sobre a acolhida agora saiu um livro, né, do Ministério de Promoção Humana, da RCC Brasil. E é bem importante, assim, né? Às vezes a gente vê que a acolhida é feita de qualquer jeito, ou é feito de diferentes formas, né? Às vezes para uma pessoa que tu não conhece, fala, tudo bem, tá? E aí a pessoa entra. E aí chega um amigo, aí tu vai, tu abraça, joga pra cima, faz pirueta, e roda. E aí eu fico pensando, aquela pessoa que entrou antes dele, vai se sentir talvez menos amada, menos querida. Então, essa acolhida de porta tem que ser um negócio bem estruturado. Comunicando o grupo de oração e Comunicando o grupo de oração é uma coisa que a gente orienta para quando a pessoa vem pela primeira vez, né? Eu não posso entrar muito aqui porque o nosso tempo já está, né, estourado, assim, mas a pessoa que entrou pela primeira vez no seu grupo de oração, pensa se tiver um servo que vai sentar do lado dessa pessoa, vai falar para ela o que é o grupo de oração, vai rezar por ela, vai ensinar ela a dançar essas dancinhas estranhas que só a gente sabe. Então isso tudo seria muito bom, né, se tivesse algum servo, e aí o Ministério de Comunicação pode começar a articular isso. Comunicação de palco, que na verdade é aquela acolhida lá na frente, né? Que às vezes pode ser feito pelo Ministério de Música, pelo coordenador, pelo pregador ou por você, comunicador. Então ir lá, acolher bem as pessoas. Tem um momento super chato no grupo de oração, que é o momento que chamam os novos lá na frente, não sei se no grupo de vocês tem isso, e aí a pessoa nunca quer ir, e aí ela não, e aí se esconde, e essa hora ela já queria nunca ter vindo no grupo de oração. Então tem que saber fazer isso de alguma maneira, achar um jeito para não constranger a pessoa. Né? Tem grupo de oração que né, é um pouco mais natural, mas tem um grupo que, quem que é a nova? E a pessoa está lá escondida, né? Tem alguém novo sim, quem que é? Aí é ela, vem cá irmã, não, obrigado. Irmã, vem cá irmã, não, vem cá que a gente quer rezar com se fosse eu acho que eu olharia para a porta e opa, a porta está mais perto, saia correndo e nunca mais voltava. Então a gente tem que cuidar, né, do jeito que a gente faz isso tudo. Campanhas de interatividade, não sei se o grupo de vocês tem, leve a Sagrada Família e traz semana que vem, terço, isso e aquilo. Com Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora, enfim, isso tudo é bem legal. Cadastro dos participantes ou livro de presença é um negócio importante fazer também. As lembrancinhas, igual vocês ganharam hoje aqui, né? Cartão de boas-vindas, preparação e decoração do local. Isso tudo é coisa do Ministério de Comunicação. Mais um ponto, os registros, tá? Então o que a gente pode fazer para registrar o nosso grupo de oração?
caderno ou pasta de registro, onde a gente vai guardando tudo que tem ali dentro, os textos da pregação, áudio das pregações, fotografia, vídeo, né? Como é importante hoje a gente ter esses registros. Eu lembro que o nosso grupo de oração tinha feito 15 anos, e a gente foi colher, né, a história do nosso grupo de oração e achamos 10 fotos. Poxa, né, 15 anos de história em 10 fotos, com certeza muita coisa se perdeu nesse caminho, é bem importante a gente registrar. Vídeo, blog, mural de fotos e recados, web TV, web rádio, minuto a minuto nas redes sociais, né, publicando o que está acontecendo, para as pessoas saberem e talvez virem para o grupo de oração, isso é bem importante. Avisos. Então, os avisos também é uma responsabilidade nossa, enquanto comunicadores, de articular isso tudo. Então, sempre dar os avisos com clareza, né? Bem comunicados, anotados. Os avisos que a gente possa falar por ordem de... Oi? Os mais importantes. Os mais importantes e por ordem de hierarquia de informação que a gente chama, que é, às vezes, de chegar lá, né? Gente, tem um aviso muito legal, né? Vocês vão gostar do aviso que eu vou dar. Né? No tal dia, em tal local, vai acontecer o retiro para os músicos. Aí o músico, o que vai acontecer? Tá? Ele falou tudo antes e a coisa para o final. Então, em primeiro lugar, falar o que é o evento, a data, o local e as informações necessárias. Divulgação dos eventos, campanha de interatividade de novo, pedido de oração, né? As caixinhas de pedido de oração que muitos grupos têm. Em divulgar isso, né? Às vezes tu tá lá rezando e tem um pedido de oração dentro, né? Então, fazer com que de fato as pessoas interajam com isso tudo. A coleta, não sei se o grupo de oração de vocês faz a coleta e de alguma maneira essa parte é uma parte difícil, né? Porque parece que em todo lugar a gente precisa pedir dinheiro, mas precisamos, né? O mundo é gerado dinheiro para a gente dar lembrancinha ali e alguém precisa pagar por isso. Então, quando você ir lá na frente, você precisa explicar, ó, gente, a gente faz a coleta para isso, para isso e para isso. Então, por favor, ajude e tal. Às vezes você vai lá, pede dinheiro e nunca fala para quem que é. Os agradecimentos, né? Sempre importante agradecer, principalmente os pregadores que vêm de fora e tudo mais. Divulgação dos projetos da RCC é uma outra coisa muito importante, né, gente? Por exemplo, tem lá Nossa Casa, Nossa Bênção, que é uma construção da RCC Brasil que não sei se todos aqui conhecem, né? Nos nossos grupos de oração também não conhecem. Então, de alguma maneira, divulgar isso tudo que acontece no nosso movimento e abrir para os testemunhos, que também faz parte lá do ciclo carismático e nem sempre a gente consegue fazer pela correria do nosso grupo de oração. Então, tentar organizar para que isso aconteça. E por último, gente, as ações, outras ações que o nosso grupo pode ter. Né? Como o planejamento estratégico, que é uma coisa bem legal. Né? A RCC Brasil tem aquele livrinho do planejamento estratégico da RCC que custa R$5, a gente comprou aquele livrinho e em cima daquele a gente fez o planejamento do nosso grupo de oração, né, com os mesmos pilares e tal. Então é uma coisa que você pode fazer junto com o núcleo do seu grupo de oração e com certeza vai projetando vocês para caminhar melhor. Comunhão com o clero, né, quanto é importante a gente levar as coisas do nosso grupo de oração para os nossos párocos e tudo mais. Grupo de oração ter um logotipo, na minha opinião, é essencial, né? Ter uma logo que identifique visualmente o seu grupo. E essa logo pode estar estampada na camiseta do seu grupo, no site, moletom e tudo mais, adesivos, bottoms, programa de rádio, informativo. Então essas são algumas ações, gente. E eu acho que era isso. Acabou. Acabou. Gente, então era isso, né? O nosso tempo é um pouco corrido, mas o objetivo desse primeiro momento era falar um pouco para vocês sobre o que é o ministério e como aplicar ele dentro do grupo de oração. Eu espero que vocês tenham... Opa! Mais ou menos assim que eu tocava violão.